Em estúdio para analisar os destaques da semana e, naturalmente, desta sexta-feira, após o anúncio do acordo alcançado na Grécia, está José Pedro Belmar da Costa, coordenador do Departamento de Gestão de Ativos do Banco Popular. José Pedro, muito bom dia. Bom dia. Olhando para esta questão da Grécia, eu diria que, e não analisando já outras consequências que vamos olhar daqui a pouco, sem surpresa, conseguiu-se alcançar nesta primeira instância um acordo com os credores. É um facto. Portanto, a primeira etapa deste processo terminou com o acordo alcançado, que ficou aquém dos tais 90% que o governo grego diria que era a condição necessária para a não ativação dos CACs, portanto ficou em cerca de 85%. A parte de dívida grega ao abrigo da legislação grega, que eram cerca de 177 milhões de euros, foi aceita em 157, portanto isto dá uma porcentagem dos tais 86%. A outra parte ao abrigo da legislação internacional britânica, dos 29 milhões de euros que estavam, foram aceitos cerca de 20, o que dá uma aceitação na casa dos 66%. A questão agora é saber se... O que permite, desculpe, José Pedro, sim. Permite ativar as CAC, que eram os tais mínimos de 66%. Cláusulas, exatamente. Ora bem, ativando as CACs, vamos ter o tal resultado dos 90%. Quem não aceitou até agora vai ser obrigado a aceitar. Ao abrigo dos detentores da dívida, ao abrigo da legislação grega. Não é? Portanto, a parte internacional não. Agora, a questão está em saber se isto é ratificado, digamos, pelo Banco Central Europeu e pelo FMI. Decisão, como já aqui foi referido, vai ser tomada, digamos, durante a tarde, e depois, após essa decisão, saber se o ISDA vai ou não ativar os CDS, vai despoltar os CDS, que são cerca de, portanto, 3,2 ou 3,3 mil milhões de euros que estão aí em circulação, e saber também, curiosamente, quem são os bancos que venderam estes CDS aos detentores, enfim, de parte da dívida que compraram também CDS, não é? Portanto, esta questão vai permitir perceber um bocadinho como é que os mercados vão evoluir. Hoje, os mercados não tiveram uma reação muito forte. Também, como aqui já foi referido, eu penso que faz sentido dizer isso, os mercados já incorporavam algum do sucesso desta operação de swap. Contudo, ainda não sabemos exatamente as consequências de um acionamento dos CDS. Faz sentido, do ponto de vista jurídico ou legal, que eles sejam acionados, dado que foi isto, ou seja, os mercados gostam que não hajam surpresas, não aconteçam surpresas, tanto para cima como para baixo, daí esta evolução. Contudo, há aqui consequências que nós não sabemos, dado ser a primeira vez que um país na Europa entra numa operação de default, quer nós queiramos, quer não, é um default nos últimos 50 anos e, portanto, pode abrir aqui a tal caixa de Pandora. Como pode não ser caso único, como os líderes europeus fazem questão de afirmar. E criar alguma pressão sobre Portugal. Curiosamente, as OTs, o grande benchmark para este tipo de situação tem sido as obrigações italianas, os 10 anos que estavam na casa dos 4,70, salvo erro. Também houve um estreitamento ligeiro, mas... Enfim, vamos ver o que é que vai acontecer e qual é a pressão que isto vai ter sobre a nossa, concretamente Portugal, que é o segundo país na linha. É o que está agora mais em cima do acontecimento. Já olhamos para o caso português, mas falou nas consequências possíveis, potenciais da ativação dos CDS. Que principais consequências ou consequências imediatas é que podem surgir se esses CDS forem mesmo ativados? Bem, as consequências diretas da ativação dos CDS é que os detentores de obrigações que estejam cobertos por esses seguros vão reaver, digamos, a sua dívida ao valor nominal. Portanto, mas os mercados podem reagir mal a esta notícia? Os mercados poderão reagir mal, dado que há um precedente, não é? Como digo, os mercados, em geral, tendem a antecipar aquilo que acontece no médio e longo prazo. Portanto, há aqui uma componente de incorporação desta incerteza, não é? Contudo, é difícil, porque nós já assistimos a tanta coisa nos últimos 2 anos que é difícil estar, enfim, a dizer que não possa haver uma desgraça. Eu não acredito nisso, quer dizer, acho que de facto os mercados já antecipam, têm provado que realmente as coisas estão antecipadas, não é? Portanto, não vejo aqui um grande stress nisto. Acho, repito, que naturalmente
as CACs, se forem acionadas, implicarão o acionamento também dos CDS, não é? Portanto, será um processo em cadeia. E o montante de CDS também não é muito grande, não é? Estamos a falar é mais a questão do funcionamento do mecanismo, de provar que realmente funciona este mecanismo, o que levará àquilo que é importante em toda esta questão, que é a confiança dos investidores, a confiança dos mercados, a confiança de que os instrumentos que existem nos mercados funcionam, não é? E precisamente a esse nível, José Pedro, parece-lhe que de alguma forma toda esta situação na Grécia pode de alguma forma mudar o modo de não apenas os hedge funds, como os próprios investidores de uma forma geral comprarem dívida soberana? Podem alterar o seu modus operandi ou não? Sim, obviamente que sim. Podem ser pelo menos mais cautelosos daqui para a frente. Haverá sempre uma aprendizagem, como houve com todas as operações de default já que conhecemos no passado recente, não é? Estou-me a lembrar de uma Parmalat, estou-me a lembrar da Argentina, estou-me a lembrar da Lehman, cujo processo de pagamento vai começar agora em abril, não é? As pessoas aprendem com o funcionamento disto, não é? Agora, saber exatamente o que é que se os investidores vão ser mais cautelosos, obviamente que vão ser mais cautelosos. Aquela ideia de que a dívida soberana era um ativo sem risco, isso desapareceu completamente. Eu acho que uma das grandes lições de 2008, da crise da falência da Lehman, tem a ver com o facto das pessoas, a percepção de risco dos investidores, não é? De ser completamente diferente hoje daquela que era há 2 anos. Há 2 anos bastava um rating investment grade para as pessoas terem a percepção que aquilo era um ativo que não tinha risco. Ora, tanta coisa aconteceu nos últimos 2 anos que faz com que realmente a postura seja completamente diferente e seja muito mais cautelosa em relação a tomar risco em dívida soberana. Evitar um default desordenado na Grécia de alguma forma beneficia, e já aqui o disse, Portugal é o segundo na linha, beneficia de alguma forma Portugal, nomeadamente através das pressões que sofre no mercado secundário? Eu penso que sim. Eu penso que essa é uma questão importante e é uma questão que, de facto... O próprio Primeiro-Ministro já se queixou esta semana que no mercado secundário as yields não refletem bem aquilo que o país está a fazer. É um facto. Há muita especulação no mercado da dívida soberana, enfim, tem sido o normal nos últimos tempos. Contudo, eu acho que não deveria ser uma grande preocupação do governo português ou da forma de nós resolvermos o problema, porque nós não vamos precisar do mercado senão daqui a 1 ano e meio, ou, enfim, setembro de 2013. É real essa meta? Nesta altura? É uma pergunta com os dados de que há difícil nesta resposta. altura. Eu diria, com os dados que há nesta altura e olharmos o mercado como estamos a olhar nesta altura, eu diria que é muito difícil regressarmos aos mercados em 2013 com os instrumentos que tínhamos antes de sairmos, digamos, do mercado. Contudo, 1 ano e meio é muito tempo, como nós já vimos, não é? E nada me diz que daqui a 6 meses a situação seja completamente diferente daquela que estamos a ver hoje, não é? Portanto, pode haver aqui evoluções muito positivas a esse nível, concretamente em todo o tema que tem a ver com o reforço do Fundo de Estabilização Europeu, com o tema dos Eurobonds, com agora o compacto fiscal que foi assinado na semana passada, em que tem alguma componente também expansionista das economias. Eu repito, para Portugal fazer bem o trabalho de casa está a ser bem feito, estamos a consolidar, estamos a conseguir de facto mostrar aquilo que a Grécia não mostrou, que é cumprir aquilo que foi acordado com a Troika. E pode ter mas a outra parte do trabalho diferente. Pode ter um final diferente e o problema aqui é justamente a parte que nós não dominamos, que é o facto de estarmos a consolidar com recessão, não é? De que Passos Coelho falava. Exatamente. E realmente, se nós tivermos uma queda no PIB bastante superior e ela resvalar muito para além dos 3%, essa meta é difícil reestruturar com uma recessão nesta grandeza, não é? Falando rapidamente ainda e relacionando com o Banco Central Europeu, em relação às metas, o Banco Central Europeu disse ontem, depois de manter a taxa inalterada, tal como era de resto esperado, que a bola está agora do lado dos governos, que têm que acelerar as consolidações orçamentais, e da banca, que tem também que controlar os balanços. Parece-lhe que depois destas 2 LTRO há 3 anos, o Banco Central Europeu fez não só aquilo que lhe competia, como também já não pode fazer mais nada neste momento para ajudar mais a Europa?
Sim, quer dizer, acho que realmente o trabalho do lado do BCE foi feito. Ou seja, o único mecanismo neste momento de liquidez no sistema bancário é o Eurosistema e tudo o que tem a ver com ir buscar liquidez ao Banco Central Europeu. Estas LTROs foram muitíssimo importantes porque foram o único mecanismo possível dos bancos se poderem financiar a uma taxa baixa, 1%, a um prazo bastante razoável, 3 anos, e com isto tentarem transmitir à economia real a liquidez que foram agora buscar. No caso português, nos últimos 3, 4 meses, são cerca de 45 mil milhões de euros, mais ou menos. A questão está em saber o que é que eles fazem com o dinheiro, se vão, de facto, vai transmitir à chegar economia real ou não, se chega, e se chega em quantidades suficientes, ou se o vão utilizar para financiar, mais uma vez, comprando dívida soberana, os Estados da União Europeia, que aconteceu, para fazer alguma rotação de crédito que têm em carteira e também para compor os seus balanços, não é? Falamos Mas aqui eu da acho necessidade que tudo de isto tem recuperação, efeitos José indiretos na Pedro. economia real. É importante, falávamos aqui da necessidade e a própria mensagem do Banco Central Europeu de os Estados acelerarem as reformas orçamentais. É importante que a banca também faça o seu papel a este nível, ou seja, que, nomeadamente através da concessão de crédito a empresas e famílias, transfira pelo menos parte desta liquidez alcançada nas LTRO para a economia real. É uma ajuda preciosa nesta altura. Eu acho que é muito importante, mas gostava de realçar o seguinte: os bancos, ao fazerem isto que eu referi, portanto, ao aplicar este dinheiro também na compra de dívida pública, na reestruturação dos seus balanços, estão a ajudar a economia real. Porquê? Porque estão a transmitir, estão a solidificar os seus balanços, estão a ter mais lucros, estão a aumentar mais os rácios de capital, o que faz com que a confiança regresse. E se a confiança regressa, torna-se outra vez um mecanismo fluido, não é? A transmissão de confiança é muito importante, não é só dar liquidez diretamente às empresas, é transmitir de facto confiança para que as empresas possam utilizar essa própria liquidez para investimento e para que a economia regresse outra vez a um modo expansionista. Repito, não depende só de nós, obviamente que nós somos uma pequena economia aberta, completamente expostos à procura mundial e concretamente aqui no caso da zona euro, à procura europeia, principalmente da Alemanha e dos países do Norte. Portanto, eles entrarem em modo de expansão é fundamental para que nós possamos, de facto, sair mais depressa desta situação de consolidação orçamental. Agora, acho que as coisas estão a correr bastante razoável, eu diria, moderadamente bem, digamos assim. E vamos falando daqui para a frente e acompanhando toda esta evolução. José Pedro, muito obrigado pela sua análise. Muito prazer. José Pedro Belmar da Costa, coordenador do Departamento de Gestão de Ativos do Banco Popular, com a análise a esta semana, que fica marcada então pelo acordo alcançado na Grécia em relação à troca de dívidas.